Existe uma pergunta que talvez esteja ecoando no seu coração neste exato momento. Será que Deus ainda está falando comigo? Talvez você tenha orado durante dias, semanas ou até meses, esperando uma resposta que nunca parece chegar. Talvez o silêncio tenha feito você acreditar que foi esquecido. Mas eu quero lhe dizer algo antes de qualquer outra palavra. O silêncio de Deus nunca significa a ausência de Deus. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, o Senhor continua trabalhando, guiando seus passos e falando de maneiras que, muitas vezes, são despercebidas. Não foi por acaso que este vídeo chegou até você. Deus conhece suas lágrimas, suas dúvidas e as batalhas que ninguém vê. Ele conhece o peso que você tem carregado em silêncio e sabe exatamente do que o seu coração precisa hoje. E talvez esta mensagem seja uma das formas que Ele escolheu para lembrar que você continua sendo amado, cuidado e ouvido. Por isso, permaneça comigo até o final. Abra o seu coração. Deixe de lado as distrações e permita que o Espírito Santo fale profundamente com você. Antes de continuarmos, escreva nos comentários: Senhor, eu estou ouvindo. Que essa seja a oração do seu coração neste momento. Respire fundo, encontre um lugar de paz e prepare-se, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a tristeza em esperança, a dúvida em fé e o silêncio em uma certeza. Deus ainda está falando com você. Agora eu quero convidar você a fazer algo diferente. Por alguns instantes, esqueça o relógio. Deixe de lado as preocupações e silencie a sua mente. Não permita que esta seja apenas mais uma mensagem que você escuta enquanto faz outras coisas. Transforme este momento em um encontro com Deus. Porque quando o coração se aquieta, a voz do Senhor encontra espaço para ser ouvida. Talvez você tenha chegado até aqui cansado de lutar, de esperar, de tentar entender, porque algumas respostas parecem demorar tanto. Talvez exista uma oração que você faz há meses ou até anos e nada parece mudar. O inimigo aproveita esses momentos para plantar pensamentos como: Deus se esqueceu de você, sua oração não passou do teto, não adianta mais continuar. Mas essas vozes não vêm de Deus. O Senhor nunca alimenta o desespero. Ele fortalece a esperança. Ele nunca conduz pelo medo, conduz pela paz. Ele nunca abandona aqueles que pertencem a Ele. É importante compreender que Deus nem sempre responde no nosso tempo, mas sempre responde no tempo perfeito. Há bênçãos que, se chegassem antes, poderiam nos destruir em vez de nos fortalecer. Há portas que Deus mantém fechadas porque conhece perigos que nós ainda não conseguimos enxergar. Assim como uma criança nem sempre entende porque seus pais dizem não, nós também nem sempre compreendemos os caminhos do Pai. Mas um dia olhamos para trás e percebemos que até os nãos de Deus eram expressões do seu amor. Você já percebeu que, muitas vezes, queremos que Deus ilumine toda a estrada, enquanto Ele ilumina apenas o próximo passo? Isso acontece porque a fé não é caminhar vendo tudo, é caminhar confiando em quem está conduzindo.
O Senhor raramente revela todo o futuro. Em vez disso, Ele oferece sua presença. E quando Deus está presente, sua presença vale mais do que qualquer mapa. Talvez você esteja esperando uma resposta extraordinária. Quem sabe imagina que Deus falará através de um grande sinal ou de um acontecimento sobrenatural. Deus pode fazer isso. Sim, Ele pode. Mas, na maioria das vezes, Ele fala na simplicidade da vida diária. Ele fala quando uma passagem da Bíblia parece responder exatamente aquilo que você estava vivendo. Ele fala quando uma mensagem toca profundamente o seu coração. Ele fala através de um conselho sábio de alguém que caminha com Ele. Ele fala quando uma paz inexplicável invade sua alma, mesmo em meio às tempestades. E também fala quando coloca um santo incômodo em seu coração para impedir que você siga um caminho que poderá trazer sofrimento. Por isso, não despreze as pequenas formas pelas quais Deus se manifesta. Muitas pessoas deixam de perceber a voz do Senhor, porque estão esperando algo grandioso, enquanto Deus já está falando de maneira constante e amorosa. Mas existe algo que impede muitos de ouvirem a voz de Deus. O medo. O medo paralisa, confunde e faz com que a pessoa questione até aquilo que Deus já confirmou. Quantas oportunidades são perdidas porque alguém acreditou mais no medo do que nas promessas do Senhor. O medo faz você olhar para o tamanho do problema. A fé faz você olhar para a grandeza de Deus. Lembre-se de Pedro caminhando sobre as águas, enquanto seus olhos estavam em Jesus. Ele permaneceu firme, mas quando passou a observar o vento e as ondas, começou a afundar. Essa história revela uma verdade para todos nós: sempre afundamos quando deixamos que as circunstâncias falem mais alto do que a voz de Cristo. O segredo não está na ausência das tempestades, mas em não ter os olhos fixos naquele que tem poder sobre elas. Talvez hoje você esteja cercado por notícias ruins, preocupações financeiras, conflitos familiares ou desafios que parecem maiores do que suas forças. E no meio de tudo isso, Deus continua dizendo: não tenha medo, porque eu estou com você. Essa promessa não elimina instantaneamente as dificuldades, mas muda completamente a forma como atravessamos cada uma delas. Quem caminha com Deus nunca caminha sozinho. Também é necessário aprender a esperar. Vivemos em uma geração acostumada com respostas imediatas. Queremos tudo para agora. Porém, Deus trabalha em processos. Uma árvore forte não cresce da noite para o dia. O ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado. O agricultor planta hoje confiando que a colheita virá no tempo certo. Assim também acontece com a nossa vida espiritual. Enquanto você espera,
Deus está fortalecendo sua fé, moldando seu caráter e preparando você para viver aquilo que ainda não consegue imaginar. Talvez você diga: mas eu não sei reconhecer a voz de Deus. A resposta é mais simples do que parece. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais reconhece sua voz. É assim com qualquer relacionamento, da mesma forma. Quanto mais você busca a presença do Senhor, mais sensível se torna a sua direção. Não existe fórmula mágica. Existe relacionamento, existe oração, existe leitura da palavra, existe obediência nas pequenas coisas. E é justamente nesse caminho que aprendemos a distinguir a voz do bom pastor de todas as outras vozes que tentam nos confundir. Hoje eu quero desafiar você a fazer uma escolha. Em vez de alimentar o medo, alimente a fé. Em vez de ouvir as palavras de derrota, ouça aquilo que Deus já declarou sobre você. Em vez de acreditar que sua história terminou, lembre-se de que o Senhor é especialista em escrever novos capítulos quando tudo parece perdido. Talvez a resposta que você espera ainda não tenha chegado. Talvez o milagre ainda esteja a caminho. Talvez a porta ainda esteja fechada. Mas isso não significa que Deus parou de agir. Muitas vezes o céu parece silencioso porque o Senhor está trabalhando onde os seus olhos não conseguem alcançar. Ele está preparando encontros, removendo obstáculos, fortalecendo seu coração e alinhando circunstâncias para que tudo aconteça no tempo perfeito. Então, não desista agora, continue orando, continue confiando, continue permanecendo firme. Não permita que a ansiedade roube a paz que Deus deseja colocar dentro de você. Entregue novamente seus sonhos, seus medos, sua família, sua saúde, seu futuro e cada detalhe da sua vida nas mãos daquele que conhece o fim desde o princípio. E se neste momento você sente que Deus trouxe você até este vídeo para falar ao seu coração, receba esta palavra como uma confirmação. O Senhor não deixou de ouvir as suas orações. Ele não se esqueceu do seu nome. Ele não abandonou a obra que começou em sua vida. Ainda que você não consiga enxergar, Ele continua caminhando ao seu lado, sustentando você em cada passo. Por isso, levante a cabeça, renove a sua esperança, abra novamente o seu coração para a voz do Espírito Santo. Porque Deus continua falando, continua guiando, continua fortalecendo, continua abrindo caminhos onde parece não existir saída. E aquele que confia no Senhor jamais será confundido, pois a sua fidelidade permanece para sempre. Que a partir de hoje você aprenda a reconhecer essa voz. Siga com coragem a direção que ela lhe mostrar. Experimente a paz que somente Deus pode dar. Amém.
Talvez hoje você esteja cercado por notícias ruins, preocupações financeiras, conflitos familiares ou desafios que parecem maiores do que suas forças. E no meio de tudo isso, Deus continua dizendo: não tenha medo, porque eu estou com você. Essa promessa não elimina instantaneamente as dificuldades, mas muda completamente a forma como atravessamos cada uma delas. Quem caminha com Deus nunca caminha sozinho. Também é necessário aprender a esperar. Vivemos em uma geração acostumada com respostas imediatas. Queremos tudo para agora. Porém, Deus trabalha em processos. Uma árvore forte não cresce da noite para o dia. O ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado. O agricultor planta hoje confiando que a colheita virá no tempo certo. Assim também acontece com a nossa vida espiritual. Enquanto você espera, Deus está fortalecendo sua fé, moldando seu caráter e preparando você para viver aquilo que ainda não consegue imaginar. Talvez você diga: mas eu não sei reconhecer a voz de Deus. A resposta é mais simples do que parece. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais reconhece sua voz. É assim com qualquer relacionamento, da mesma forma. Quanto mais você busca a presença do Senhor, mais sensível se torna a sua direção. Não existe fórmula mágica. Existe relacionamento, existe oração, existe leitura da palavra, existe obediência nas pequenas coisas. E é justamente nesse caminho que aprendemos a distinguir a voz do bom pastor de todas as outras vozes que tentam nos confundir. Hoje eu quero desafiar você a fazer uma escolha. Em vez de alimentar o medo, alimente a fé. Em vez de ouvir as palavras de derrota, ouça aquilo que Deus já declarou sobre você. Em vez de acreditar que sua história terminou, lembre-se de que o Senhor é especialista em escrever novos capítulos quando tudo parece perdido. Talvez a resposta que você espera ainda não tenha chegado. Talvez o milagre ainda esteja a caminho. Talvez a porta ainda esteja fechada. Mas isso não significa que Deus parou de agir. Muitas vezes o céu parece silencioso porque o Senhor está trabalhando onde os seus olhos não conseguem alcançar. Ele está preparando encontros, removendo obstáculos, fortalecendo seu coração e alinhando circunstâncias para que tudo aconteça no tempo perfeito. Então, não desista agora. Continue orando, continue confiando, continue permanecendo firme. Não permita que a ansiedade roube a paz que Deus deseja colocar dentro de você. Entregue novamente seus sonhos, seus medos, sua família, sua saúde, seu futuro e cada detalhe da sua vida nas mãos daquele que conhece o fim desde o princípio. E se neste momento você sente que Deus trouxe você até este vídeo para falar ao seu coração, receba esta palavra como uma confirmação. O Senhor não deixou de ouvir as suas orações. Ele não se esqueceu do seu nome. Ele não abandonou a obra que começou em sua vida. Ainda que você não consiga enxergar, Ele continua caminhando ao seu lado, sustentando você em cada passo. Por isso, levante a cabeça, renove a sua esperança, abra novamente o seu coração
do Espírito Santo. Porque Deus continua falando, continua guiando, continua fortalecendo, continua abrindo caminhos onde parece não existir saída. E aquele que confia no Senhor jamais será confundido, pois a sua fidelidade permanece para sempre. Que a partir de hoje você aprenda a reconhecer essa voz. Siga com coragem a direção que ela lhe mostrar. Experimente a paz que somente Deus pode dar. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, não deixe que ela termine aqui. Escreva nos comentários: eu continuo ouvindo a voz de Deus. Quero ler seu testemunho e orar por você. Se conhecer alguém que está passando por um momento de dúvidas, medo ou silêncio espiritual, compartilhe este vídeo. Talvez Deus queira alcançar essa pessoa por meio deste simples gesto de amor. Se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas mensagens de fé, esperança e fortalecimento espiritual. Todos os dias buscamos estar juntos na presença de Deus, aprendendo a confiar em Sua palavra e a caminhar com Cristo. Lembre-se, Deus nunca deixa de falar. Permaneça firme, continue buscando Sua presença e confie. Mesmo quando não entender o caminho, o Senhor está guiando cada passo da sua jornada e, no tempo certo, você verá o cumprimento das suas promessas. Que Deus abençoe a sua vida, proteja a sua família e enche o seu coração com a paz que só Ele pode dar. Nos encontramos na próxima mensagem. Fique na paz do Senhor.